Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça do nosso direito. Como é que o sistema de justiça decide qual juiz vai julgar um caso criminal? Vamos juntos percorrer esse caminho passo a passo, filtro por filtro, para entender como o nosso judiciário se organiza. Pois é, essa é a grande questão, né? Acontece um crime, e aí? Quem julga? Um juiz lá de Brasília? O juiz aqui da cidade? Pode parecer uma coisa meio aleatória, mas olha, não é não. Existe uma lógica, um sistema bem amarrado por trás disso tudo. E é esse sistema que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, a gente precisa ter na ponta da língua dois conceitos que são a base de tudo: jurisdição e competência. Parecem a mesma coisa, né? Mas a diferença entre eles é o que faz a gente entender o sistema todo. Jurisdição é o poder, digamos na sua forma mais bruta. A própria origem da palavra já entrega tudo: dizer o direito. É a autoridade que o Estado tem para chegar e falar: ok, a lei se aplica a esse caso aqui. Pensa nisso como poder geral, o poder de julgar que todo judiciário tem. E se a gente for resumir numa frase, é isso aí. Jurisdição é o poderzão do Estado de aplicar a lei. Só que, claro, não é qualquer juiz que pode julgar qualquer coisa. E é aí que entra o nosso segundo conceito. A competência é o que organiza a bagunça. Ela é o limite da jurisdição. Funciona tipo um GPS, sabe? Que diz exatamente qual juiz, de qual vara, em qual cidade, tem a permissão para jogar aquele caso específico. Sem as regras de competência seria um verdadeiro caos. Então vamos lá. O nosso primeiro grande filtro para achar o juiz certo é a matéria, ou seja, o tipo de crime. A primeira pergunta que o sistema faz é: esse assunto é de qual departamento da justiça? A lógica funciona como uma espécie de cascata, bem simples de entender. Primeiro, a gente checa se o crime é para a justiça especial, que cuida de coisas super específicas. Se não for, a gente desce para o próximo degrau. É caso de justiça comum federal? E se também não for, o que sobra cai na justiça comum estadual. A divisão é bem clara. De um lado você tem a justiça especial, com um menu bem restrito, só crimes eleitorais e militares. Do outro lado, a justiça comum, que abraça todo o resto. É por isso que a gente fala que a competência dela é residual, porque ela pega o que sobra. Tá, mas e dentro da justiça comum, como é que eu sei se é o caso federal? A dica de ouro é se perguntar: isso aqui afeta a União de alguma forma? Crimes contra empresas públicas federais, como a Caixa, ou crimes que envolvem mais de um país, ou até coisas que acontecem dentro de um avião. Tudo isso vai para a Justiça Federal. Agora, olha só essa pegadinha. É um detalhe que confunde muita gente. O Banco do Brasil parece federal, né? Mas por ser uma sociedade de economia mista, a regra muda. Um crime contra o Banco do Brasil, por exemplo, vai ser julgado pela Justiça Estadual. É uma daquelas exceções que valem ouro saber. E aí, depois de passar por todos esses filtros, o que sobra cai no colo da Justiça Estadual. A imensa maioria dos crimes que a gente vê no dia a dia, furto, roubo, homicídio, desde que não tenham aquela conexão federal, fica tudo com ela. Beleza, a gente já sabe qual tipo de justiça vai julgar, mas agora vem outra pergunta: onde? Em que cidade? Em que comarca? É aí que entra o nosso segundo filtro, o território. A regra principal aqui é bem intuitiva, na verdade. O processo vai correr onde o crime de fato aconteceu, onde ele se completou. Então, se um crime foi planejado em São Paulo, mas executado no Rio de Janeiro, o julgamento vai ser no Rio. Simples assim. Mas e quando o crime passa por várias cidades, tipo um sequestro? Ou quando a gente não tem certeza de onde ele se consumou? Para resolver isso, existe a regra da prevenção. O juiz que tomar a primeira atitude no processo, seja decretar uma prisão ou autorizar uma busca, por exemplo, ele se torna o juiz do caso. É como se ele chegasse primeiro e reservasse a competência para ele. Agora, a gente vai entrar num assunto que todo mundo já ouviu falar. Uma regra que pode simplesmente virar o jogo de tudo que a gente viu até agora. É um critério que não olha para o crime, nem para o lugar, mas sim para quem é o acusado. O nome que a gente ouve na rua é foro privilegiado, mas o nome técnico, o correto, é foro por prerrogativa de função. A ideia por trás disso, pelo menos em teoria, não é dar um privilégio para a pessoa, mas sim proteger o cargo que ela ocupa, garantindo que o julgamento seja feito por uma instância superior, mais experiente. E a lógica da escadinha fica bem clara aqui, ó. O presidente da República é julgado direto no topo, lá no STF. Já os governadores, um degrau abaixo.
no STJ, e os prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça do seu próprio estado. A lógica é que o órgão que julga é sempre hierarquicamente superior à esfera de atuação da autoridade. Mas atenção, porque esse aqui é o ponto mais importante da discussão hoje em dia. O Supremo Tribunal Federal deu uma boa restringida nesse foro. Não basta só ter o cargo. O crime precisa ter acontecido durante o mandato e, o mais crucial, tem que ter relação com a função. Se um político comete um crime pessoal que não tem nada a ver com o cargo dele, ele vai ser julgado na primeira instância, como qualquer um de nós. Para fechar nossos filtros, vamos pensar. O que acontece quando a gente tem vários crimes ou vários réus que estão, de alguma forma, amarrados uns nos outros? O sistema tenta juntar tudo para ter um julgamento mais lógico e eficiente. E os nomes técnicos para isso são conexão e continência. São as ferramentas que a lei dá para juntar os processos. O motivo é bem óbvio e faz todo sentido. Se os casos estão ligados e a gente julga separado, imagina o risco de um juiz decidir uma coisa e outro juiz decidir o contrário. Para evitar essa bagunça, a gente une tudo num só processo. E quando é que isso acontece na prática? Bom, um exemplo clássico é quando um crime é cometido para esconder outro, ou quando a prova de um crime é fundamental para provar um segundo crime, ou, claro, quando várias pessoas cometeram a mesma infração juntas. Em todos esses casos, faz muito mais sentido julgar todo mundo e tudo de uma vez só. Ok, passamos por todos esses filtros, mas aí fica a pergunta no ar. Para que tanta regra? Por que essa complexidade toda é tão importante assim? No fundo, tudo isso serve para proteger algumas das nossas garantias mais básicas. A principal delas é a do juiz natural, que quer dizer que ninguém pode escolher quem vai julgá-lo, nem ser julgado por um tribunal criado só para aquele caso. As regras têm que existir antes do crime. E, claro, elas servem para organizar o judiciário e para dar um mínimo de previsibilidade e segurança para todo mundo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Um sistema tão detalhado, com tantas regrinhas e exceções como esse que a gente viu, será que ele é o melhor caminho para garantir uma justiça que seja de fato imparcial e eficiente? Ou será que toda essa complexidade acaba na prática criando brechas e 1 milhão de recursos que só servem para atrasar os julgamentos? Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia.